Johanna, como foi que tudo começou a partir da Idade Média, o fim da Idade Média, chegando no final da Idade Média e entrando na Idade Moderna? Fala um pouquinho do início do Renascimento. Foi assim, as pessoas começavam a se questionar, além da ideia que já havia da igreja, se questionar sobre as suas existências, buscar explicações para as suas perguntas, né? E deixando de lado essa permanência medieval, essa mente medieval que predominava, porque eles não estavam satisfeitos apenas com as respostas da igreja. Essa é a questão do teocentrismo, que é. Isso, Deus no centro de tudo. E no lugar disso, dessa ideia teocêntrica, surgiu qual a outra? Antropocentrismo, onde o homem era o centro de tudo, ou seja, as suas ideias eram mais importantes do que as que ele já tinha a partir da igreja. E sendo assim, o homem como centro, que característica a gente coloca, que é colocado para essa nova ideia, esse novo movimento, quando o homem está no centro? Houve o surgimento do humanismo, né? Onde é isso, o homem era o centro de tudo, eles começavam a ter várias atitudes diferentes, a viver de outras maneiras. Então, o homem como centro, o homem começa a repensar a própria vida, as próprias práticas. E que nome se dá a isso aí? Ao renascimento ou renascença, né? Que foram novas práticas, novas práticas culturais, novos pensamentos. Mas o renascimento acontece em que âmbito? No âmbito econômico, no âmbito cultural, no âmbito político? Como? No âmbito cultural, os artistas renascentistas eles começaram a criar obras com formas diferentes, né? Buscavam outras coisas como o equilíbrio nas suas obras, elegância, porque eles se inspiravam na cultura greco-romana, né? Onde tinha mais cor, mais luz, mais movimento. Tudo bem. Você sabe me informar a respeito da, por exemplo, o renascimento na ciência? Então, dentro da ciência, né, dessa parte científica, tenho como exemplo o Da Vinci, o Leonardo da Vinci, que não se essa parte do Renascimento não se denominava, não se predominava apenas com a cultura, com a escultura, como por exemplo ele é o autor da Mona Lisa, né, que é um quadro bastante conhecido. Dentro da parte científica, né, dessa parte do renascimento de cultura, de escultura, não era apenas só isso. Dentro da parte científica, começou a evolução da ciência com Leonardo da Vinci. Ele começou a desenhar, né, os órgãos do ser humano, por exemplo. Então, ele não foi só o pintor da Mona Lisa, como é um quadro bastante famoso, autor, né? Ele não foi só o autor desse quadro, ele também ajudou nessa parte da evolução e aí, da dentro ciência. Do Renascimento italiano, teve como exemplos também, além do Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio e o Michelangelo. Além do Leonardo da Vinci, dentro do Renascimento italiano, teve outros exemplos também, como o Rafael Sanzio e o Michelangelo, que é bem conhecido. Ele também pintou o teto da Capela San Sistina, né? Decorou tudo bonito, tudo lá no Vaticano. E o Renascimento ele se espalhou por toda a Europa, né? Não só na cultura, como que a gente tem a pintura, escultura, mas também na literatura, como o grande William Shakespeare. Ele era escritor e dramaturgo, que a gente tem muitos livros dele aí, né? Também o Luís Vaz de Camões, que a gente conhece pela história de Importante. Portugal. Ah, A senhora me sim. pergunta, então. A mudança. O que foi o heliocentrismo? Foi uma teoria Se científica. antes o homem pensava que a Terra era
que a Terra era o centro Girar. e os planetas giravam em torno dessa Terra. Não, isso é geocêntrica. Então, antes a teoria era geocêntrica e passou a ser heliocêntrica. Depois, eu coloquei. Se lá no texto tá depois. Era ele. Não, senhora, aqui, ó. Teoria geocêntrica concebe a Terra como centro. Era do Ptolomeu. Aí depois passou a ser heliocêntrica. Teoria do Nicolau Copérnico, comprovada cientificamente pelo Galileu Galilei. Sim, tá. Isso do Galileu tá no texto. Que foi onde o Sol era o centro e os O planetas. Galileu comprovou. Era a teoria do Copérnico e o Galileu comprovou. E os planetas e corpos celestes Então giravam tá, em vamos lá. torno do Sol. Pera. E você tá só falando e eu não pergunto. Tá, não então deixa eu pergunta. perguntar. Ficou 10, essa do Galileu. Da crise do catolicismo. É mais difícil. Certo, então o que o Martim fez? Entre os seguidores, com Martinho Lutero e as suas novas ideias, surgem 5 igrejas protestantes. Congregacionistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos e batistas. E um que é bem famoso, assim, que se destacou bastante, foi o Calvino, João Calvino. Como é a questão, quais eram as ideias do Calvino e suas práticas? Bom, ele submetia no governo, né, uma mesclagem de religião com poder. E aí isso era considerado como severo, né? Assim, mais severo. Por quê? Nas suas práticas e nas suas condutas, né, tinha jogos de azar, tinha o culto a imagens de santos, tinha a dança, tinha o uso de roupas luxuosas, o uso de joias. E aí quem não praticava essas condutas que ele pregava era punido. E com relação à ideia do destino, a ideia da predestinação era de João Calvino? Era. A predestinação, ele até criou uma obra que dizia de uma instituição da predestinação, que era onde o ser humano ele era predestinado a ir ao céu ou ao inferno. Então, considerando, você acha que o Renascimento, esses anos, Renascimento é tido como a época da luz? Porque o homem iluminou a própria ideia sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre a realidade, buscou novos caminhos. E você considera esse tempo positivo ou negativo? Considero positivo e importante, porque fez com que as pessoas não seguissem o caminho sempre da igreja, porque como a igreja fazia coisas erradas, isso fez com que mudasse a constituição da igreja e melhorasse o Renascimento, né? Fez com que melhorasse as obras dos artistas, por exemplo, as esculturas, pinturas, na literatura também, na forma de escrever. Por exemplo, o William Shakespeare, ele escreve muito difícil. Então, é isso. Eu acho que foi super importante, porque sem esses acontecimentos, muitas coisas não teriam acontecido e possivelmente demoraria muito mais para acontecer. O que foi a reforma da Igreja Católica? A reação da Igreja Católica diante da reforma protestante, porque os fiéis estavam deixando, né, de frequentar a igreja e o clero decidiu fazer essa reforma na Constituição para atrair os fiéis novamente. E dentro da Contra-Reforma se predominava alguns pontos, que eram a Ordem dos Jesuítas, a volta da Inquisição, o Concílio do Trento, que nisso se especificava, onde a salvação era a salvação eterna vinha de boas ações. Que o dogma cristão estava dentro da Bíblia e da tradição religiosa cristã, ou seja, estava ali o que você tinha que seguir. E também o ato da Eucaristia, né? Que Cristo estava no ato da Eucaristia.
também permaneceu a concessão das indulgências, ela foi legitimada, ou seja, não era vendido, era proibido a venda, mas era autorizado.